Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa família Casa do Pai. É um prazer ter você aqui conosco, a mais uma série na viração do dia. Queria ler com vocês Gênesis 3, a partir do versículo 6, que diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Lendo este capítulo, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi a respeito do que fala do homem e da mulher, que quando eles comeram o fruto do pecado, os olhos deles foram abertos. No meu entendimento, eu tenho assim que os olhos deles foram abertos para o mal, porque na verdade eles já contemplavam algo bom e agradável aos olhos deles. Então despertou no homem uma vontade, um anseio pelas coisas do maligno. Então naquele momento eles deixaram a amizade e a comunhão, que era o princípio de tudo que o Senhor criou o jardim para se relacionar com o homem. Eles deixaram essa amizade com Deus para contemplar e desejar as obras de Satanás. A segunda coisa que me parou para chamar a atenção a respeito da atitude do homem foi que eles ouviram o caminhar de Deus naquele lugar. E eu fico imaginando Adão e Eva escondidos, até mesmo cochichando e comentando um com o outro, né? Deus está vindo. E como nós iremos explicar para ele o fruto do nosso pecado que nós cometemos? Então o homem, ele deixou que o medo e a angústia entrassem no seu coração, consequência do pecado contra Deus. E a segunda parte que chama atenção aqui, o chamado de Deus. Deus, ele já sabia desde o princípio do que aconteceria ali, mas ele queria ouvir da parte do homem o que ele tinha feito. E o Senhor pergunta: onde estás? E no decorrer dessa história nós vemos a resposta de Adão, que culpa a mulher por ter comido o fruto, e Eva, que culpa a serpente por ter induzido ela a comer este fruto. E consequência deste pecado, o Senhor, ele amaldiçoou aquela terra, porque o homem, ele pecou contra Deus. E assim, no capítulo 2, nos é falado, né, a partir do versículo 9, que o Senhor, ele fez brotar naquela terra, no jardim que estava no Éden, frutos agradáveis e de boa vista. Então o homem, ele deixou de estar em um lugar, de andar em um lugar agradável, e a única ordenância do Senhor era para se relacionar com ele, com o homem. E no versículo 15 do capítulo 2, o Senhor fala ao homem para ele cultivar e guardar. E trazendo isso para o nosso entendimento espiritual, esse tem sido o chamado do Senhor para nós, para que nós possamos cultivar e guardar. Mas o homem, ele escolheu não cultivar e guardar aquilo que ele tinha em Deus, e ele trocou isso por algo que era passageiro. E nós vemos, né, no capítulo 3, que o Senhor amaldiçoa aquela terra por consequência da escolha do homem. E ali fala, né, do que a terra produziu. Ela produziu segundo a escolha do homem. Então essa terra que produzia, que brotava algo agradável, ela produziu cardos e abrolhos. E isso aqui nos fala de um fruto que produz espinhos, de plantas daninhas, que era algo que eu, no meu conceito, imagino que não existia naquele lugar. Algo que fosse um empecilho para que o homem vivesse o agradável naquela terra.
E desde então o homem ele trocou a amizade, o relacionamento e a aliança que ele tinha em Deus por causa do pecado, até que Jesus viesse e restaurasse essa aliança e restabelecesse uma nova conduta de vida. E paralela a essa história, o Senhor falou muito comigo a respeito de Jesus no Getsêmani. Queria ler com vocês em Mateus 26, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E o Senhor, ele veio para estabelecer uma nova conduta de vida. Diferente de Adão, o Senhor escolheu andar debaixo do agradável. O Senhor escolheu guardar e cultivar aquilo que ele tinha em Deus, que era o relacionamento com o seu Pai. E a primeira coisa que eu entendo da atitude de Jesus no Getsêmani é que ele valorizava a presença daquele lugar. Ele valorizava o que ele tinha em Deus. Em João fala muito que o Senhor ele tinha o costume de ensinar os discípulos no Getsêmani. Então o Getsêmani representa um lugar secreto, um lugar de busca ao Senhor, de voltar o nosso coração, o nosso íntimo ao Senhor. A segunda coisa foi que o Senhor ele passou por algo tão angustiante ali no Getsêmani, um período de muita angústia, de medo, e ele não permitiu que aquele fruto, aquele espinho adentrasse na sua alma. O Senhor, ele permaneceu firmado, com o firmamento estabelecido, porque ele entendia o lugar que ele tinha em Deus. E ele não permitiu que as angústias da alma e do coração dele, daquele momento de angústia, que ele estava pronto a ser, próximo a ser entregue nas mãos, entregue por Judas nas mãos do inimigo, e o Senhor ele não foi corrompido, ele não esqueceu do que ele tinha em Deus. E a terceira coisa que ele ensina aos discípulos que dormiram no Getsêmani, para vigiar e orar, permanecer vigilantes nas tentações. E acima de tudo, o Senhor ele assumiu a nossa culpa. O Senhor carregou sobre si um pecado que não era dele, era nosso, era de nossa responsabilidade. E diferente de Adão e Eva, que quando eles comeram do fruto, eles tentaram empurrar a culpa em coisas, e isso tentando maquinar contra Deus, Jesus ele entendeu que não era pela transferência de culpa, mas ele entendeu que ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz e nos trouxe a vida. O Senhor, ele não, em momento nenhum, ele se fez fraco, ele entendeu o firmamento que ele tinha em Deus, porque ele sabia do propósito do Senhor. O Senhor entendeu da aliança firmada que Deus tinha e o propósito que Deus tinha para o homem. E eu estava refletindo esses dias a respeito dessa palavra que o Senhor falou comigo, firmamento. Nesses dias tão difíceis que a igreja tem enfrentado, o Senhor tem plantado em nós a vida e a esperança nos nossos corações, mas cabe a nós nos mantermos firmes
e agarrarmos, né, como um solo agarra uma planta, nos mantermos firmes diante das adversidades, diante das angústias, do medo da nossa alma, assim como Jesus fez. Jesus, ele mostrou que é possível permanecer em um lugar em Deus, onde não são as circunstâncias que irão nos tirar dele. E ele se manteve irrepreensível, porque ele entendeu a importância da amizade, do relacionamento que ele tinha com o Pai, e que nada poderia tirar ele deste lugar, do centro da vontade de Deus. Nós tivemos até uma palavra, né, direcionada para isso, para nós estarmos em um lugar no centro da vontade de Deus. E eu entendo que só estando firmados em Deus, nós superamos o medo e entendemos o chamado e estabelecemos a honra e a verdade como um princípio de conduta de vida, assim como Jesus. Jesus, ele não omitiu nada, ele assumiu, ele honrou com verdade, com integridade, o pecado que não era dele. Então, que nós possamos ter este exemplo de vida, que nós não possamos olhar para as situações que nós temos enfrentados, mas que o Senhor nos conduza a um lugar no centro da vontade dele. E eu estava pensando, né, sobre como o Senhor estava neste lugar, que a Bíblia fala, né, que Jesus derramou sangue naquele lugar, suor de sangue, né, e me veio muito Salmos 139, que fala sobre o Senhor sondar o nosso coração. E eu imagino Jesus orando, né? Não fala isso ali em Mateus, mas eu imagino o Senhor se lembrando dessa palavra, esse Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos mais altos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Versículo 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 16. Os teus olhos me viram uma substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uau! Eu fico pensando, né? O Senhor orando isso ao Pai. Deus, o Senhor conhece o meu coração. E em momento nenhum Jesus, ele reclamou daquilo que não cabia a ele tomar, mas ele assumiu a nossa culpa, ele se prontificou a pagar os nossos pecados. Então que essa seja a palavra para nós nesses dias, que nós venhamos olhar para Jesus, que nós venhamos ter o caráter dele e escolher o caminho de integridade que ele escolheu, assumir, confessar os nossos pecados, exercer este fruto de arrependimento na nossa vida e não tentar esconder algo de errado que nós fizemos contra Deus, mas que nós venhamos buscar uma vida de relacionamento com Deus. O Senhor nos chamou para dentro das nossas casas, porque Ele quer se revelar, se manifestar a nós de uma forma secreta, de uma forma íntima. E não existe como o Senhor trazer uma palavra de direcionamento aos nossos corações se nós não buscarmos, se nós não vigiarmos, assim como o Senhor tem nos ensinado nessa palavra de Mateus 26. Vigiar e orar, porque nós entendemos que os dias não são bons, mas quando nós tomamos a conduta de Jesus para vencermos, né, as situações dos nossos dias a dias e nos mantemos firmes, com firmamento inabalável em Deus, nós conseguimos trilhar este caminho de santidade e de relacionamento com o Pai. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.
Deus, nessa hora, Senhor, eu oro como igreja do Senhor. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos, Senhor, daqueles que estão assistindo essa live neste momento, daqueles que ainda irão assistir, Senhor. Cada lar que essa palavra, Pai, entrar, que o Senhor fale no mais profundo do coração de cada um deles, Senhor. Assim como o Senhor ministrou o meu coração. Jesus, nos ensina a nos permanecermos firmes, Senhor, com firmamento em Ti. Pai, a não trocarmos, Pai, o passageiro pelo que é eterno, Deus. Pai, que nós venhamos estar neste lugar do centro da Tua vontade, Senhor. Que nós venhamos continuar vigilantes, Pai, com o coração contrito à Tua voz, com o coração disposto a ouvir o que o Senhor tem para nós nesses dias, Senhor. Revela-se a nós, Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos buscar, Pai, uma vida de relacionamento e amizade contigo, Deus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Deus abençoe sua vida. Não saia daqui sem deixar o seu like e nos seguir nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, Instagram e Facebook. Até mais, graça e paz.